sente egoísta quando deixa de falar coisas para as pessoas? Ou deixa de fazer coisas para as pessoas? Você já foi a algum lugar e se sentiu na obrigação de estar ali? Ou foi por obrigação? Acho que você precisa ver essa live. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu converso com vocês sobre vários assuntos aqui no Instagram do Diva Nosso. Então, se vocês não seguem a gente no arroba Diva pra Elas aqui no Instagram, eu falei o nome errado porque antes era Diva Nosso, tá, gente? Mas agora a gente mudou. Faz um tempo, é Diva pra Elas, força do hábito. Diva pra Elas aqui no Instagram e na Desenvolver Psicologia no YouTube. Toda quinta-feira, às 8 horas, eu tô aqui falando sobre vários assuntos. E hoje a gente vai falar sobre o poder do não. Vou até colocar aqui minha saga de Always em fixar um tópico para vocês conseguirem, para quem tá entrando, conseguir saber sobre o que a gente vai falar. Vamos ver qual a chance da Fernanda conseguir de primeira. Nenhuma. A Fernanda conseguiu de segunda. Pessoal, vamos lá. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Sobre o poder do não. Primeiro que... agora que eu percebi que eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu vou falar tudo de novo. Porque eu lembrei que eu tô sem microfone e tive que usar o fone. Bom, então vamos lá. Você se sente egoísta quando deixa de fazer coisas... Tô rindo de mim. Você se sente egoísta quando você deixou de fazer coisas ou deixa de fazer coisas pra alguém? Já foi pra lugares e se sentiu obrigado em estar ali? Achar que não queria estar ali, mas teve que estar por X ou Y motivos? Então eu acho que é por isso que você deve assistir essa live. Eu sou a Fernanda Brito, eu sou psicóloga e psicanalista. Tô toda quinta-feira às 8 horas aqui no Diva pra Elas, falando sobre vários assuntos. A gente tá também no Desenvolver Psicologia no YouTube. Então tem várias formas de você acessar os nossos conteúdos. Tanto no Instagram, se vocês não seguem a gente no Instagram, por favor, sigam, é legal. Quanto mais pessoas seguindo, mais a gente prolifera essa psicologia para todos. E no YouTube também, quanto mais joinha você der no meu vídeo, mais pessoas têm acesso. Então, tô parecendo blogueirinha, mas é porque a necessidade. Então, dá joinha, segue a gente na Desenvolver Psicologia. Para quem não sabe, a Desenvolver é um projeto que eu montei há uns 3 anos. 3 anos, já fazer 3 anos agora em junho. Que é focado na psicologia, em disseminar a psicologia. Então a gente tem psicoterapia, mas a gente tem também rodas de conversa, a gente tem também orientação profissional, supervisão. Então a gente tem vários assuntos, várias vertentes aí dentro da Desenvolver. E eu precisei, e aí era uma coisa minha, de precisar conversar com um público específico, que é o público das mulheres. E aí dentro da Desenvolver, ela é pluralista, né? Então a Desenvolver, ela vai falar de vários assuntos, tratando de vários públicos. E eu queria conversar com as mulheres. Por isso eu já tinha um canal, que é um canal antigo, que é o Diva Nosso, que eu colocava alguns conteúdos sobre várias coisas. E eu fiz essa mudança de Diva Nosso pra Diva pra Elas. Então quando vocês forem procurar a gente no Instagram, vocês vão procurar Diva pra Elas, né? Que é por aqui que eu tô falando, inclusive. E aí nesse canal a gente fala basicamente dos temas sobre as mulheres. Então coisas que eu nunca ouvi, né, nesses 33 anos, que eu nunca me ensinaram, que eu tive que aprender com o tempo, que eu tive que aprender com terapia, que eu tive que aprender estudando. E eu decidi falar sobre isso com vocês e dividir todos esses conteúdos. Então, para quem não entende o que é Desenvolver, o que é Diva pra Elas, é isso, né? Então, a Desenvolver ele é um projeto maior, onde a gente tem um consultório de psicoterapia, é onde a gente tem toda a nossa parte de treinamento, desenvolvimento, palestra a gente não tem mais, roda de conversa, orientação profissional, essa é a Desenvolver, e o Diva pra Elas é só um canal de comunicação, né? Uma vontade minha de conversar com as mulheres. Então quer dizer que homem não pode ouvir? Pode, deve. Escutem, deem opinião, entendam esse movimento, esse momento novo das mulheres, né? Porque a gente vem mudando o lugar da mulher nesses últimos anos, graças a Deus, ou graças a nós que fazemos essa mudança,
vem mudando bastante, né? E com isso a gente vem ganhando novos lugares e muitas vezes a gente também não sabe se mover nesses novos lugares. Então o Diva para Elas tá aí para isso. E hoje eu quero falar sobre o poder do não, na verdade, senti essa necessidade de falar sobre o poder do não. Começando o quê? Eu coloquei a minha colinha, vocês sabem que a minha colinha sempre me ajuda. O que é falar não? Então, o não é o não pelo não? Faz isso pra mim? Não, não vou? Ou o falar não também tem a ver com colocar os nossos limites? Porque é isso. Não é o não pelo não, o não vou fazer, não vou pra esse lugar, né? O não é também a gente dizer assim, olha, isso vai... Gente, peraí que eu vou pegar que a dona Shakira resolveu brincar com uma garrafa PET. O não também tem a ver com a gente colocar limite nas pessoas. Então dizer assim, olha, isso aí que você tá fazendo não é legal. Isso aí que você tá fazendo eu não concordo. Isso aí que você tá fazendo, por favor, não faça mais. Então o não tem a ver com tudo isso. Por que é importante falar não? Principalmente quando a gente fala de criação de filhos. Né? Então, quanto mais tempo... Quanto mais passa o tempo, mais a gente entende que o não é necessário. Primeiro, porque a gente vem de uma cultura em que as mulheres estavam em casa enquanto os homens trabalhavam. Então, tinha a mãe ali o tempo todo para dar carinho, para acolher, para dar amor. E tinha o pai que vinha à noite para fazer o interdito, para dizer assim, não vai fazer, isso eu não quero, assim não é desse jeito, né, para colocar ordem na casa, entre aspas, como se a mulher não colocasse. Mas lembra do tempo dos nossos bisavós e avós que isso acontecia. Então, eu lembro da minha avó claramente dizendo assim, quando o seu vô chegar, a gente conversa. Você tá fazendo malcriação? Então, peraí, quando o seu vô chegar, a gente conversa. Porque era ele que fazia o interdito. Na verdade, era ela, porque ela dizia, quando o seu vô chegar, a gente conversa, na hora já parava. Porque era o medo do meu avô, mas de uma forma quem colocou isso foi a minha avó. Quer dizer o quê? Isso não pode fazer. Aquilo não pode, isso não é legal, não faça. Não é esse o caminho. E quando é que a gente começa a... Quando é que a gente começa a entender o não que a gente dá para uma criança, que é um não educativo, um não necessário, e quando é um não exagerado? Porque muitas vezes eu escuto isso direto, inclusive de amigos, escutei há um tempo atrás, não lembro de quem, mas algum amigo me disse, que era assim, eu não compro tudo que o meu filho quer na prateleira. Eu meço, isso sim, isso não. Tá, e aí você mede isso como? Essa é a minha pergunta. Então vem aqui, filha. Gente que não sabe falar não pra filha. Como é que você mede isso? Né, esse brinquedo sim, esse eu decidi que não. Porque é aí que tá, né? A gente vem criando as nossas crianças nessa busca do pai perfeito, do pai que fala não, porque tá bonito, né, falar não pros filhos. Nessa busca do pai que fala não, a gente tá perdendo parâmetro. Né? Então, como eu te dei isso aqui, não, isso aqui eu não gosto, então eu vou falar não pra você. Então isso aqui você não vai ter, não. Isso eu acho bonitinho, na minha época também tinha, eu vou te dar. E o quanto a gente tem que entender por que a gente tá fazendo tudo isso. E eu sempre pergunto assim, por que você não dá tudo que você pode comprar pro seu filho? A gente tá falando de comprar, a gente tá falando de dinheiro. Ei, nervosinha. Deixa a encrenqueira pra lá. Não vem aqui não, hein, encrenqueira. Então, qual é que você faz essa escolha? Né? Do que dizer sim, disso eu vou comprar, mas não vou comprar, isso tudo não. Você tem o dinheiro? Tem. Você tem um limite de orçamento para gastar com teu filho na ReHap? Se não tem, tenha. Né? Seu filho tem que entender que tem um limite. Né? Um limite nas coisas. Na ReHap, gente, fala de ReHap, McDonald's, qualquer coisa que teu filho queira. Né? Qualquer coisa. Você tem um limite? É isso que é importante. A gente tem um limite, o limite é 100. Como você vai gastar isso é o teu desejo. Porque aí a gente também implanta na criança o que ela quer de verdade. E ela precisa fazer escolhas. Eu preciso fazer escolhas, vocês precisam fazer escolhas, a gente faz escolhas o tempo todo. Então, a gente também tem que deixar a criança escolher.
Deixar a criança desejar. Deixar a criança conversar com os desejos dela. Pera, deixa eu pensar o quanto eu quero isso. Muito, pouco, mais do que aquilo, isso ou aquilo, né? Por que eu tô falando isso? Porque os nossos desejos falam muito dos nãos que a gente dá. Então, uma criança que não consegue desejar e que todo desejo ela terceiriza para os pais, o que eu quero dizer com isso? Pai, eu posso? Ah, pode, então eu quero. Pai, eu posso? Não, não pode. Ah, então não, tudo bem, não quero. Né? E a criança perde a referência do que ela deseja e do que ela não deseja. E aí a gente vai tratar de adultos que não sabem o que querem, então qualquer coisa serve. Porque quando a gente quer só viajar, eu quero viajar de férias. Gente, aconteceu isso comigo ano passado. Queria viajar de férias, eu estava muito cansada, então eu queria viajar. Um amigo falou assim, Fê, estamos indo pro Uruguai. Vamos. Falei, lógico, quero descansar. Gente, e aí, no final das contas, a culpa é minha. Porque eu deixei o meu amigo escolher onde a gente ia ficar, qual era o roteiro que a gente ia fazer. Chegando na viagem, a gente não sabia de nada, só tinha pagado. Não sabia de nada. E aí a gente ficou num hostel com o teto que batia aqui na minha cabeça, dividido com milhões de pessoas. Tinha um dos hostels que eu acho que adolescente ia amar. Um dos hostels era uma balada. Adolescente ia amar uma coisa dessa. Eu? Não, porque eu queria descanso. Eu quero o quê? Praia, livros, música e uma cerveja. Tava ótimo. Mas como eu não desejei, o que eu queria era só viajar, qualquer destino serve. Então, eu tô falando disso pra gente pensar também que enquanto a gente não souber desejar, a gente não vai saber colocar limite no outro. Porque como eu não sei o parâmetro do que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que pra mim é muito, o que pra mim é pouco, eu perco o parâmetro. Eu perco o parâmetro dos meus desejos. Então eu vou fazendo tudo pro outro, porque o outro sabe pedir. Né? O outro, ele sabe pedir. A culpa não é dele. Ele sabe pedir, ele tá ali, tá fazendo as coisas dele, quer o bem dele. Não quer o seu mal, mas quer o bem dele. E aí, se você não sabe falar não, azar o seu. Aprenda, né? Como a gente tem que aprender também a dizer o que a gente quer. Fiz uma brincadeira com o filho de uma amiga esses dias, que falei assim, quer Coca-Cola? Não, não quero. Falei, então tá bom. Tem certeza que você não quer? A mãe falou, tem certeza? Eu falei, não, já falou que não. Da próxima vez ele aprendia a dizer sim na primeira. Se ele quiser Coca, fala de primeira, quero Coca, tia. Dá um pouco de Coca pra mim, eu ofereci. Né? O quanto a gente precisa também ser estimulado a dizer o que a gente quer. Porque a partir daí a gente vai conseguir dizer o que a gente não quer. Então, voltando à história da criança, o não pelo não é saudável. Então, eu só não dou tudo que ela pede. Bom, por que você não dá tudo? Porque ela fica mimada. Será? Será que uma criança fica mimada porque ela tem de tudo? Então a gente está partindo do princípio que todo rico é mimado, e isso não é verdade. Né? Existe muito pobre mimado também. Que a mãe não compra coisas, mas fala que sim e amém para absolutamente tudo. Então essa criança está desrespeitando o outro e essa mãe está dizendo amém. Essa criança não é mimada? Só porque não tem dinheiro? Então, notem que isso não é parâmetro. Né? Não compro tudo da ReHap pro meu filho, isso não é parâmetro. Né? Não compro por quê? Porque tem um limite. Qual é o limite? X reais por mês. Um brinquedo por mês, por exemplo, que seja. Eu sei que é muito, tá, paz? Tô só dando um exemplo. Um brinquedo por mês, ou um brinquedo em datas especiais. 3 brinquedos por mês, não importa qual é o limite. Importa que tenha limite, importa que essa criança saiba que ela precisa fazer concessões e que ela precisa fazer escolha, e que duas coisas antagônicas não são possíveis ela ter. Se ela tem isso, ela precisa abrir mão daquilo. E a gente vive abrindo mão de tantas coisas o dia inteiro, o tempo todo. E talvez essa seja a coisa que mais me incomoda, e aí falando até pessoalmente, né? Deixa eu fazer uma pausa. Pausa misteriosa. Eu acho que isso que mais me incomoda nas pessoas que não sabem falar não. Pessoal, tô falando de mim, pessoalmente. Porque são pessoas que não conseguem escolher, que querem as duas coisas, não querem abrir mão de nada. E a vida é feita de escolhas. Né? Então, assim, cara, se você namorar comigo, você não pode pegar outras pessoas. Você tem que fazer escolha a partir daí. Né? Quantas vezes, gente, isso tô chegando à conclusão que é uma questão até de gênero. Né? Porque eu vejo muitos homens
Principalmente, eu não tô falando isso de homens da minha vida, não. Tô falando de gente de consultório, tá? Que fazem assim, não, eu vou fazer. Não, você quer assim? Eu vou fazer assim. E pelas costas faz todo o contrário. Aí diz assim, mas eu fiz tudo o contrário porque você me proibiu. Então, pera. Né? Na verdade, a gente tá falando da sua incapacidade de falar não pra pessoa. Né? Ninguém te proíbe de nada. A pessoa te põe uma escolha. Se você fizer isso, a gente vai se separar. Por exemplo, tô falando de relação amorosa, no caso, tá? Se você fizer isso, a gente vai se separar. Você pode fazer a escolha. Só que você não escolhe. Você faz o que você quer por trás. Pode ser uma traição, por exemplo. Você faz o que você quer por trás e volta a dizer assim, mas você foi intransigente, você fez isso, você me mandou escolher. Né? E é por isso que eu fiz o que eu fiz, porque eu não quis perder nada. E é isso que a gente precisa assumir. A gente não fala não e faz do nosso jeito, porque a gente não consegue perder nada. Eu falei isso há algumas lives atrás e vou repetir. A gente vem nessa vida, pensa, por que a gente tá aqui? A gente vem nessa vida para ter coisas. Eu não tô falando só de coisas materiais. Eu tô falando de ter relacionamentos, ter experiências, ter coisas materiais também, ter evolução, de uma forma geral, ter aprendizado. Se a gente vem na Terra para ter, o nosso maior medo é perder. Então a gente segura aquilo pra gente não perder absolutamente nada. Né? Eu tô falando desde perder um episódio XPTO da série, até a gente perder pessoas, perder relacionamento, perder coisas. Né? Então a gente não quer perder. Só que com isso, a gente vai se doando, se submetendo a coisa, sendo submisso. E pior de tudo, enganando. Porque o enganar também vem daí. O enganar vem do eu vou te dizer isso, mas vou fazer aquilo. Só pra não dizer não. Só pra não entrar em conflito. Eu entro num conflito maior depois. Não faz sentido nenhum na minha cabeça essas coisas que a gente faz. Né? E aí a gente precisa entender que assim, as nossas coisas são essas, a do outro é outra. Né? E ir se separando a partir disso. Então, dizer não para uma criança é sim uma questão de educação. Estamos educando essa criança para o futuro. Mas não precisa fazer isso através da agressão, do não pelo não. A gente precisa fazer isso através da explicação. Tem um livro que agora vai ser difícil eu lembrar, mas eu acho que é O Poder do Não Positivo. Eu acho que é isso. O que é? Pelo que eu entendi, tá, gente? Se alguém souber alguma outra informação sobre isso, me avisa. Pelo que eu entendi, o que é o não positivo? É aquele não que eu digo não de uma forma agressiva, não batendo, só um não vai fazer. Não, tá proibido. Não, mas é aquilo que a gente vai explicando, olha, pensa por esse lado. Imagina se fosse você. Você deixaria? Você acharia legal? Então, né, talvez, acho que o melhor jeito, então, a gente aprender a dizer esse não. Aprender a colocar o outro no nosso lugar, explicar os nossos motivos. Então, ter um não explicativo a partir daí. E isso a gente pode fazer com criança também. Por quê? E, de novo, a questão com as crianças não é só o dizer o não, mas a questão com as crianças é deixar elas escolherem. Quando a gente escolhe pela criança, ou quando a gente se mistura com essa criança vai crescer com grandes dificuldades. Exemplo. Ai, quero comer uma sobremesa, mãe. Então, acho que eu quero um sorvete de chocolate. Ai, sobremesa? Não, já comeu muito no almoço, não vai comer sobremesa, não. Ok. Aí, no dia seguinte, a criança come e não pede sobremesa. Mãe, ai, vamos tomar um sorvetinho de chocolate hoje? Porque ela tá com vontade de tomar um sorvetinho de chocolate. Né? Então, assim, quando eu tenho vontade, eu te dou. Quando eu não tenho vontade, eu não te dou. Vocês percebem como a gente vai fazendo com que essa criança não deseje? Ou não estimula o desejo nessa criança? Quando a gente, vou repetir, quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E aí a gente cresce com adultos, né? Então vamos falar desses nãos com adultos. Deixa eu só pegar aqui a minha cola. Por que a gente não fala não quando a gente é adulto? Porque se a gente falar não, a gente vai ser egoísta. Se eu não fizer, eu vou parecer egoísta. Se eu não fizer, se eu disser que, poxa, eu trabalho de segunda a sábado, no domingo eu quero descansar. Um amigo vem e fala assim, puxa, eu vou mudar.
Me ajuda a pintar a parede no domingo? Cara, desculpa. Domingo é o dia que eu descanso, o único dia da semana que eu descanso. Eu não vou te ajudar a pintar a parede. Tô sendo egoísta? Fica a dúvida. Não vou responder, pra gente pensar. Às vezes, a gente fala sim porque a gente quer ser aceito. Porque a gente acha que dizendo não, qualquer negativa para aquela pessoa, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser inadequado e a gente vai ser retirado daquele vínculo, cortado aquele vínculo. E isso eu acho que é o mais interessante da gente pensar. Porque se os vínculos são quebrados porque eu coloquei o meu desejo, será que esse vínculo era tão forte quanto eu imaginava? Será que se eu me coloquei em primeiro lugar, isso quer dizer que eu sou egoísta e que eu não sou empático? Porque vou voltar à história do pintar parede, né? Quem escolheu mudar? Quem escolheu aquela data? Então a gente pode, não dá pra negociar. A gente vai um outro dia, aí eu te ajudo? Pode ser, mas domingo, pô, puxado. Foi uma semana terrível, né? Então, até faço. Mas, né, se não dá pra gente negociar, se eu for uma má amiga, porque eu disse não, acho que esse vínculo tá estranho. Né? Se eu sou uma má pessoa, porque eu me coloquei, porque eu disse que isso é errado, eu acho que tem coisa errada aí e você precisa analisar esse tipo de relação que você constrói. Quantas coisas, quanto tempo não é perdido na nossa vida porque a gente quer agradar o outro. E, gente, eu não tô falando do agradar porque de um agradar genuíno, né? Não tô dizendo do agradar porque assim, cara, pra quem a gente ama, a gente quer falar sim. Isso é normal, a gente quer agradar quem a gente ama. Mas quando a gente acha que se eu não agradar, eu vou ser cortado, esse é o não que é tóxico. Perdão, esse é o sim tóxico. Né? Esse é o não que você deveria dar e não tá dando, por medo. Por medo de perder. De novo, lembra que eu falei do perder no começo da live? Né? O quanto a gente precisa entender que também é uma escolha. Cara, e às vezes a pessoa tá muito certa de que se ela falar não, ela vai perder. Então, assim, se eu disser que eu não vou naquela festa com a minha amiga, ela vai parar de falar comigo. Né? Se eu disser pro meu marido que eu não vou transar hoje, ele vai pedir divórcio. Amor, se o seu marido pedir divórcio porque você não quer transar hoje, você tá casado errado. Né? Então, poxa, ele vai ficar chateado, ele vai ficar de bico, e aí ele que lide com esse bico, ele que lide com essa chateação. E você também tem que sustentar isso, óbvio, né? Mas assim, se uma coisa tão simples vai fazer com que você acabe com a relação, de novo, tem coisa errada aí. Vamos olhar para essa relação que você está construindo? Vamos olhar para esses paradigmas, para essas regras, né? Para esse manual de relacionamento que você está construindo? Porque tem essa, né? A gente fala tanto sim que quando a gente fala não, a pessoa assusta. Então essa construção, essa nossa mudança também é muito complicada. Porque é aquilo, né? Tô jogando lá truco. Truco é um jogo, eu nunca vi igual. Cada um joga de um jeito. Né? Então tem um que mela na primeira, não mela, mostra não sei o quê. Faz um tempo que eu não jogo, eu nem lembro as regras. Mas cada um joga de um jeito. E a gente pode combinar as regras no começo, mas se a gente não combinar, tudo bem. A gente vai jogando. E tamo lá. E tamo jogando e um perde, um ganha, né? Se de repente, pra eu ganhar, eu preciso mudar essas regras, a pessoa vai ficar como? Pô, Fernanda, agora você vai falar disso? Fizemos 5 rodadas, você não falou, agora você vai falar? Então, percebe? As pessoas vão se assustar quando vocês começarem a falar não na hora certa. E talvez as pessoas fiquem incomodadas, e talvez elas fiquem magoadas, e talvez a relação dê uma estremecida, né? E o quanto a gente precisa assumir que, poxa, você pode ficar chateado, mas
A decisão é essa. E sustentar essa nossa decisão. Porque vai ser difícil mesmo. Quando você diz sim, 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 um não que você dá, a pessoa fica, não, mas como? Agora? O que tá acontecendo? Né? Então, é isso que é importante vocês entenderem e vocês pensarem. Que nenhuma mudança é simples. Toda mudança vem com complicações, né? Por melhor que seja essa mudança pra você, ela vem com complicação. E o outro sempre vai estranhar. Porque o outro tá recebendo, ele tá lá mamando, né? Tá mamando lá, tá delícia, tá recebendo, recebendo, recebendo. Quando eu paro de receber, isso pra mim é uma ofensa, é um problema. O outro tá errado? Também não tá errado, ninguém tá errado. Só que as regras vão mudando, as posições vão mudando, as relações vão mudando. E eu falando aqui com vocês, tô pensando numa outra coisa. Que muitas vezes a gente também fala não, ou tem pessoas que falam não, como forma de defesa. E aí é isso, né? Pra eu não ser bocó, palavra da minha vovozinha, pra eu não ser bocó, eu sou grosseiro. Então é assim. Ô, fulano, pode me emprestar o seu carro? Cara, carro não se empresta. Carro e mulher não se empresta. Ai, olha aqui. Ai, que palhaçada. Pedindo meu carro. Você viu ele pedindo meu carro emprestado. Mano, que absurdo. Esse cara é muito sem noção. Você não acha que ele é sem noção? Quando a gente fala um não e tem que perguntar pra muitas pessoas se a gente errou ou não, também pode ter certeza que tem coisa errada aí. Porque é você não sustentando a sua posição sozinho. É você não conseguindo dizer assim, cara, eu acho isso, por mais que todo mundo ache o contrário. E isso, pensado, de um jeito pensado, não é rigidez. Isso é uma posição diferente dos outros. E só. Né? Escuto, te entendo, te respeito, mas a posição é essa. Né? E muitas vezes as pessoas vão dizendo não, 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 porque fica naquele medo de perder. Lembra que eu falei? Ou às vezes a pessoa já perdeu tanto na vida, tanto, que ela não quer perder mais nada. E tudo que pedem pra ela é uma ofensa, tudo que pedem pra ela é agressivo. Então ela fica, não, não vou fazer, não, não vou dar, deixa aqui, nossa, lá vem você de novo. Né? E o quanto a gente tem que entender que tem pessoas que não sabem falar não, mas tem pessoas que falam não demais, que ficam na defensiva demais, que fica no, cara, não vou sair com você. Por que você tá me chamando pra sair com você? O cara tá chamando pra sair com você porque te achou interessante. Não, não achou. Tem coisa aí. Né? Enquanto a gente fica na defensiva por medo de perder mais do que a gente já perdeu. Então percebe, quando a gente vai falando de não, a gente tá falando de perder dos nossos desejos e a gente tá falando de perder coisas. Por que a gente tá falando do nosso desejo? Porque muitas vezes, como a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai aceitando o outro que sabe. Então, é aquele exemplo que eu dei. Eu quero fazer uma peça, não sei que papel eu quero fazer, quero estar na peça. Então, qualquer papel serve, vou me dar o papel de árvore e eu vou estar na peça. E aquele que quis ser a Branca de Neve desde o comecinho vai ser a Branca de Neve e não você. Por isso que a gente tem que entender o que a gente quer. Só que aí tem um problema. A partir do momento que a gente assume o que a gente quer, a gente também assume o risco de se frustrar. Porque quando a gente fala que a gente não quer nada, eu não quero nada. Tá tudo bem comigo, não quero nada. Tá certo. A gente não perde nada, porque a gente não quer nada. Né? No fundo a gente pode até querer, mas o sentimento de perda é menor. Diferente do que a gente disser assim, eu quero o papel da Branca de Neve. E não consegui. E aí é frustrante. E a gente foge dessa frustração igual o diabo foge da cruz. E esse é um problema. E aí a gente se frustra de qualquer jeito. Porque dizendo que a gente quer o papel, a gente tem 50-50. 50% de chance do diretor dizer que sim, 50% de chance do diretor dizer que não. Quando a gente não pede papel nenhum e tem outra pessoa querendo a Branca de Neve, é 100% de chance de que você não vai receber nada. Então, também com medo do não das pessoas, a gente não vai falando dos nossos desejos. A gente não vai colocando limite e a gente vai doando para o outro o nosso tempo, os nossos sonhos, as nossas virtudes, as nossas ideias. Né? Então, como a gente tem medo de se frustrar, como a gente tem medo de ser rejeitado, quando a gente tem medo de ouvir não, a gente não diz o que a gente deseja. E aí, pensando nisso, tem até uma outra coisa importante, que é
É legal também ficar vivendo a vida dos outros. É legal, tá? É legal a gente como é que fala? Desculpa. Satisfazer os desejos dos outros. É legal. Por quê? Porque enquanto eu tô satisfazendo os desejos do meu filho, eu não, por exemplo, eu não tô vivendo a minha vida. E aí, se a minha vida não anda, é culpa. Ai, vivi demais pros meus filhos. Nossa, até cansei de viver pros meus filhos. Pausa. Dramática. Cansei de viver pros meus filhos. Então, não vivi, não fui atrás dos meus sonhos, não fiz a faculdade que eu quis, não trabalhei no que eu queria, não viajei pros lugares que eu sempre sonhei, porque tava lá fazendo os desejos dele. Aí eu crio uma puta culpa naquela criança que só nasceu. Aquela criança não tinha nada, ela só nasceu. Crio uma puta culpa naquela criança, né? No desejo dela de, nossa, eu tenho que retribuir pra minha mãe, porque ela viveu pra mim. E me escondo, né? Porque aí, como eu não me exponho pra vida, eu não recebo não sou frustrada, ou tenho a pseudo-sensação que não recebo não sou frustrada, né? Então, é isso que é importante a gente entender, o quanto a gente também se esconde quando a gente não fala não pras pessoas. Como a gente não se responsabiliza. Ah, ele quis. Ah, não podia fazer. Ah, mas ele quis, eu fui fazendo. Né? Então, fica muito simples, porque aí você joga a responsabilidade pro outro. Né? E você não se responsabiliza por nada. E, de novo, o não tem a ver com escolhas. O não tem a ver com isso eu quero e isso eu não quero. Isso eu acho certo e isso eu não acho certo. Isso eu aceito perder em prol disso aqui. Né? E aí, de novo, se a gente não aceita perder nada, se a gente entende que a gente não pode perder nada, a gente acaba não falando não. E eu fico pensando até nas pessoas que recebem esse não, ou que não recebem esse não. Porque essas pessoas que recebem o sim, vou te falar de um jeito mais simples, né? Essas pessoas que recebem o sim estão achando que vocês estão fazendo isso de coração aberto. Estão achando que você está fazendo isso porque quer, porque aceitou perder a outra coisa. E aí, no fundo, você não aceitou nada, você tá super bravo e você quer rever a situação. Aí já é tarde, né? Então, eu acho que o principal disso, que eu acho que falei um monte de coisa, né? Mas o mais importante da gente pensar é o seguinte. Se você acha que não vai pertencer, que vai ser cortado, que vai ser rejeitado, porque você impôs os seus desejos, essa relação é estranha, acredita em mim. Essa relação é estranha. Reveja essa relação. Essa relação pode, inclusive, ser abusiva. Você pode estar numa relação abusiva e não perceber. Pior do que tudo, você pode estar numa relação, que eu acho pior do que tudo, é você estar numa relação abusiva porque você criou. Isso eu me sentiria pior. De eu perceber que o outro não é um monstro. Ou quer dizer, o outro também é um monstro. O outro é um monstro também. Mas antes do outro virar monstro, eu deixei ele virar monstro. Eu dei as coisas pra ele. Eu me doei. Eu disse que podia. Eu disse que podia fazer tudo sobre mim. Né? Tudo comigo. Eu disse que podia ter tudo. Né? E aí o outro só aceitou o tudo que eu tô dando. E aí ele é o abusivo? Talvez ele seja abusivo. Mas é importante a gente entender os lugares que a gente vai se colocando também. Gente, eu acho que eu coloquei basicamente tudo que a minha colinha falou. Não é uma palestra, isso aqui é uma conversa. Eu entendo que nem todas as dúvidas vão surgir agora. Se vocês quiserem conversar sobre isso, comentem aqui embaixo, tanto no Instagram, no @divapraelas, quanto no YouTube, no Desenvolver Psicologia. Comentem, a gente vai conversando mais sobre isso. Curtam a nossa página no Instagram, curtam a nossa página no YouTube. Isso ajuda a gente a ter visibilidade, ajuda a gente a ver mais pessoas. Se vocês tiverem ideias de temas, também falem com a gente sempre tá pensando, sempre tá mudando e vem recebendo também as solicitações de vocês e tá sendo bem legal, porque aí a gente consegue atingir mais o que vocês querem, as angústias de vocês.
Então, comentem, façam perguntas, a gente vai conversando ao longo do tempo. Tá bom? Um beijo, boa semana pra todo mundo. Quinta-feira que vem às 8 horas eu tô de volta.